O vídeo de hoje é sobre Mortal Kombat 2021, crítica com spoilers. Será que o Mortal Kombat 2021 é melhor do que o Mortal Kombat de 1995? Depois da vinheta eu te conto o que tem de bom nesse filme e tudo o que tem de ruim também. Se você não viu o filme ainda, mas prosseguiu aqui nesse vídeo, eu vou fazer um resumo para você do que se trata a história do Mortal Kombat 2021. O filme começa com aquela parte que foi liberada aí para todo mundo na internet, aqueles 7 primeiros minutos, em que a gente vê o Scorpion e o Sub-Zero lutando no início do filme. Que me fez lembrar aquela animação lá da vingança do Scorpion. O Scorpion ainda não se denominava como Scorpion aqui ainda, ele era o Hanzo, e aí ele acaba sendo derrotado pelo Sub-Zero. O Sub-Zero vai lá e mata a família do Hanzo quase completa, mas um bebê filho do Hanzo acaba sendo escondido ali e o Sub-Zero não viu que essa criança ficou escondida. O corpo do Scorpion ele some e acaba indo para Netherrealm, também conhecido como Submundo ou Inferno do Mortal Kombat, pois aparecem algumas explicações escritas falando que o reino da Terra está para ser invadido se ele perder o último Mortal Kombat. O reino que quer invadir a Terra é o Outworld, e o feiticeiro Shang Tsung toma conhecimento de que há uma profecia em que dizem que um descendente do Hanzo vai reunir os campeões da Terra e que eles vão vencer o torneio. Então o feiticeiro Shang Tsung reúne seus melhores guerreiros para caçar os guerreiros da Terra antes que o torneio aconteça, porque assim ele ganha o torneio, digamos, por WO e consegue se livrar dessa profecia. E uma coisa que inventaram aqui pro filme é que todo guerreiro que vai participar do torneio ele tem uma marca do dragão, que é aquele símbolo do dragão que a gente vê nos jogos de Mortal Kombat. E é aí que entra o Cole Young, o nosso personagem aí totalmente genérico criado para esse filme. E o Cole Young já nasceu com a marca do dragão aí que foi passada pelo ancestral dele, que é o Hanzo. Cole Young então é o cara que é o escolhido para realizar a profecia. Vamos conversar então sobre o que tem de bom sobre esse filme. Primeira coisa é que fizeram um marketing muito bom desse filme. Eles acabaram aí soltando várias cenas que são uma das melhores cenas que você vai ver no filme. Os 7 primeiros minutos que soltaram na internet é muito bom. Várias outras cenas também que a gente viu em trailers aí, como a luta com o Sub-Zero e o Scorpion. Os efeitos visuais até que são satisfatórios, principalmente em relação aos Fatalities, que a gente finalmente tem Fatality aí. Se você se decepcionou ao ver o Mortal Kombat de 1995, aqui no Mortal Kombat de 2021 a gente tem os Fatalities e eles são com bastante gore e ficaram bem legais. A grande maioria dos atores e o biotipo deles ficou legal e bem adaptado para cada personagem. E agora vamos para a parte ruim então desse filme. E falando em personagem, não poderia deixar de falar de Cole Young, o personagem inventado para esse filme. E que personagem genérico, meus amigos. Parece que chamaram aquele priminho de 3 anos que não sabe jogar videogame e disseram para ele, vai na tela de personagem aqui, ó, só apertar os botões e cria um personagem novo. E aí surgiu o Cole Young. O torneio de Mortal Kombat deveria em tese reunir os melhores guerreiros da Terra. Mas ele já começa o filme perdendo uma luta de MMA, ou seja, ele é um lutador fracassado de MMA. Tentam ali desenvolver um relacionamento dele com a família, pra gente simpatizar mais com o personagem, mas o personagem é totalmente sem carisma, a família dele também fica meio que sem importância, você não se importa tanto com o que acontece com eles nessa história. Você só fica se perguntando como esse boss... Ele é um bananão. Vamos usar o termo bananão, já que o YouTube não gosta muito da palavra que começa com boss. E mano, ele apanha de todo mundo, ele apanha da Sonya, ele apanha do cara no começo do filme na luta de MMA, ele vai apanhar do Kung Lao, ele vai apanhar do Kano. Cara, ele apanha de todo mundo, ele é péssimo pra ser o protagonista da história. E ele só começa a fazer alguma coisa quando ele desperta o poder dele, que depois eu vou falar sobre isso também em específico. Mas antes disso, ele apanha de todo mundo praticamente. E na minha opinião, grande parte da responsabilidade desse filme não ser tão bom quanto ele deveria ser é por causa desse personagem. E a desculpa da Warner é que esse personagem representaria o público novo que não conhece Mortal Kombat para introduzir essas pessoas à história do filme, para a pessoa conhecer um pouco mais sobre Mortal Kombat. E eles explicam várias vezes, é bastante expositiva essa questão da história do Mortal Kombat e não precisava nem um pouco desse personagem. Lá no filme de 1995, apesar desse aqui não ser um reboot daquele filme, lá quem fazia esse papel era mais aí a Sonya e principalmente o Johnny Cage, que não sabia onde é que ele estava se metendo. Ele recebeu o convite do Mortal Kombat e quando o Johnny Cage está na ilha ele vai descobrindo as coisas, o próprio Raiden fala alguma coisa, explica alguma coisa pra gente entender o que está acontecendo, e também o Liu Kang, que é um cara que foi treinado para aquele Mortal Kombat. Aliás, o Liu Kang lá no filme de 1995 era um protagonista muito melhor do que o Cole Young. O poder que o Cole Young desperta é um poder ridículo, uma espécie de uma armadurazinha que ele fica ali na parte superior do peito dele e também 2 tipos de cacetetes com lâminas. A minha esperança é que ele, sendo aí um descendente do Hanzo, ele fosse se tornar o novo Scorpion, alguma coisa nesse sentido, e aí sim eu acharia mais legal o filme. Mas não, ele é só um personagem genérico e muito ruim.
O Raiden também é um personagem bastante inútil nesse filme. Ele, como guardião da Terra, deveria estar treinando ou procurando os lutadores para reuni-los, mas ele manda o Liu Kang e o Liu Kang ainda por cima chega atrasado e o Jax se ferra, sendo que o Raiden tem poderes de teletransporte e não usa isso, só usa isso lá pro final do filme. Poder esse que poderia ter evitado diversas situações. O Raiden diz que não pode interferir, mas a gente sabe, pelo menos aí nos outros filmes e jogos também, que o Raiden não interfere nas lutas entre os lutadores, mas ele pode sim cuidar do reino da Terra. Já o Liu Kang, o biotipo do ator, eu achei que se encaixa muito bem no personagem, mas o ator, eu achei o ator um tanto fraco e também o personagem dele não é um personagem bom, ele ficou meio zen demais, o Liu Kang. Além disso, o Liu Kang entra para a lista dos personagens bananões. O Liu Kang não chega a tempo de salvar o Jax, ele ainda apanha e é salvo pelo Kung Lao. Ele tem toda aquela pose de mestre fodão, mas é um baita de um banana, não faz absolutamente nada. E quando o Kung Lao, que ele considera como irmão, precisa dele ali, tá tendo a alma sugada pelo Shang Tsung, o Liu Kang fica só olhando, não é capaz de soltar uma bola de fogo, e o Cole Young também faz a mesma coisa e depois leva o Liu Kang dali no teletransporte que o Raiden faz na hora. Eu também achei que a atuação desse Liu Kang nas artes marciais é um tanto fraca comparada aí com aquele Liu Kang que a gente tinha em 1995. Aliás, aquele Liu Kang ele era mais, digamos, humanizado, ele tinha um certo temperamento mais forte também, aquela coisa do dragão, coisa que a gente não vê aqui, a gente vê um banana zen que não faz absolutamente nada. Pra mim, o Raiden, o Cole Young e o Liu Kang são os piores personagens desse filme. A atuação do ator do Kung Lao eu não achei tão boa, mas eu gostei do personagem porque ele é um personagem mais calado e dentre todos os personagens ali, na minha opinião, ele parecia o mais preparado, ele é que usa melhor os poderes, ele chega na hora e salva, ele é tipo o Ryun Kyoki do Mortal Kombat, só que o que acontece? Acabam matando o personagem para gerar um sentimento de vingança no Liu Kang. Além disso, o Fatality do Kung Lao nesse filme é um dos melhores que teve. Kung Lao salva o Liu Kang e salva o Cole Young também. Eu achei também que o Kung Lao, como lutador, ele convence, ele luta bem. Eu gostei do personagem da Sonya, na minha opinião ela é uma Sonya melhor do que a Sonya lá do filme de 1995 e também do Mortal Kombat Annihilation. Achei ela uma lutadora melhor, até porque ela usa algumas chaves ali, ela tem umas certas habilidades que compensam o fato dela ser uma mulher e ter menos peso do que os caras. Já de 1995 ela mal sabia dar um soco. Eu gostei do personagem do Jax nesse Mortal Kombat de 2021 e o Kano é o grande destaque dos guerreiros aí do Reino da Terra. Eu gostei da atuação do ator, ele entrega um personagem bem canastrão. O Kano também serve como alívio cômico, papel esse que era o Johnny Cage que fazia lá no filme de 1995. Eu acredito que o Kano representa muito melhor os telespectadores do que o Cole Young, porque o Kano não leva o filme a sério, e é assim que eu acho que todo mundo que vai ver esse filme tem que levar o filme de uma forma mais descontraída para poder se divertir, senão você vai ficar realmente irritado. Não curti o General Reiko lá do lado dos Outworlds. O melhor vilão com certeza é o Sub-Zero, por ele também ser um tanto canastrão ali, ele também parece não levar tão a sério e ele assume aquele papel de vilão clássico e às vezes um pouco exagerado. Já o Shang Tsung é mais ou menos. Eu achei o Cabal ok, gostei da forma como foi utilizado os poderes do Cabal. Eu achei ruim a caracterização da Malina, eu acho que ela poderia usar uma máscara e só aparecer os dentes dela e com um efeito um tanto melhor quando ela fosse fazer algum fatality, alguma coisa assim. O poder dela de teletransporte ficou esquisito também. O Scorpion também é um personagem maneiro, mas ele não aparece tanto assim, não tem tanta participação, ele vai aparecer só no começo e no final. O Goro visualmente ficou legal, bem melhor do que aquele Goro que tínhamos lá no filme de 1995, mas ele foi mal introduzido, mal utilizado também. Você não tem aquela atmosfera de que o Goro é uma criatura terrível, acaba sendo derrotado pelo genérico Cole Young. Aliás, o Cole Young é tão inútil que a mulher dele teve que salvar ele na luta contra o Goro. A história é aquela coisa batida da jornada do herói, mas muito mal feita aqui. Aliás, tem uma parte que arruma uma solução bem fácil, né, para resolver todos os problemas. O Raiden vai e manda cada um dos personagens ir lutar com o pessoal lá de Outworld. Isso depois de um discurso mequetrefe do Cole Young que acabou motivando todo mundo, mas é um discurso péssimo. A impressão que eu tenho é que eles tinham um roteiro, apresentaram pro executivo da Warner Bros. E o cara falou, não, a gente tem que botar um personagem novo aqui que represente o público. E aí reescreveram o roteiro e ficou essa porcaria, que não é uma boa adaptação da história do Mortal Kombat para o filme e também não consegue cumprir o papel de introduzir novas pessoas no mundo de Mortal Kombat. Eu tenho que falar também do que inventaram aqui para justificar o poder dos lutadores da Terra, que seria o Arcano. Todas as pessoas que têm a marca do Mortal Kombat e que podem participar do torneio, elas também conseguem despertar o seu arcano, que é a fonte daqueles poderes sobrenaturais que a gente vê aí nos jogos. Foi isso que usaram para justificar esses poderes sobrenaturais nos lutadores da Terra.
que na minha opinião foi uma solução meio meh, mas até que funciona. A única coisa ruim é a forma como foi feita para eles conseguirem despertar os seus arcanos. O Raiden, tendo conhecimento de tantos torneios, ele deveria saber como treinar os seus lutadores, fazer com que eles despertassem esse arcano, mas eles ficam lá treinando e o treinamento é completamente inútil. Somente o Kano consegue, num jantar, despertar o arcano dele e os outros têm que despertar o arcano quando estão em perigo. E a história da marca do Mortal Kombat também, lá no filme de 1995, as pessoas recebiam um convite para participar de um torneio. Aqui, ou eles nascem com a marca, ou eles conseguem adquirir essa marca derrotando alguém que tem a marca do dragão. O que é péssimo, porque se você for o melhor lutador do mundo e você não tiver essa marca, você não tem direito a participar do torneio. Aliás, em todos os casos, as pessoas que conseguiram a marca do dragão, elas mataram a pessoa que tinha a marca para conseguir isso. E essa ideia idiota de que se você matar a pessoa que tem a marca do dragão, você consegue essa marca, dá margem a ideias bem absurdas. Se liga só nisso. Vamos supor que a tia da limpeza tá lá limpando o chão, ela deixa o chão liso e de repente o cara que tem a marca do dragão passa por esse chão, ele escorrega, bate com a cabeça no chão, tem traumatismo craniano e morre. Automaticamente a marca passa para a tia da limpeza e a tia da limpeza será a mais nova guerreira a representar o reino da terra no Mortal Kombat. Porque sim, meus amigos, se você é o responsável pela morte de quem tem a marca, você recebe a marca automaticamente. Outra coisa que o marketing fez também e não entrega no filme é ter a música clássica lá do filme de 1995, ela aparece só no final e tem também um trechinho ali que tem uma espécie de um remix da música quando tem a luta do Scorpion e o Sub-Zero. Mas é em um trecho curto e a maioria das pessoas que eu conheço nem tinham percebido essa música. Aliás, as músicas desse filme são ruins, eu prefiro muito mais as músicas lá do Mortal Kombat de 95. Algumas vezes a trilha sonora me soou um tanto estridente e também acelerada demais em relação ao que estava acontecendo. E o mais frustrante é que a gente não tem torneio do Mortal Kombat nesse filme. Além do roteiro parecer ter sido reescrito para adaptar e colocar o Cole Young, me parece aí que o filme ele é uma espécie de um piloto, algo que a Warner está testando aí para ver como é que é a receptividade do público com classificação para maiores de 17 anos. Falando nisso, achei o Fatality do Scorpion um pouco fraco, ele poderia ter um pouco mais de efeito ali, né, deixar o cara carbonizado, o cara sofrer um pouco mais, mas acredito que aí a classificação do filme teria que subir mais ainda. Fora que, claro, as pessoas sangram bastante, mas a gente não vê eles ficarem com hematomas, a cara do Cole Young já fica limpinha depois da luta de MMA, tem esses probleminhas aí quanto à maquiagem do filme. E tem uma parte do filme que eu acabei dando risada que é na luta contra o Reptile. E não foi na parte que a Sonya joga a faca na perna do Kano, mas sim em outros dois momentos. Um deles é quando a Sonya dá uma rodopiada no ar, parece que a gente vai ter uma cena linda ali dela enfincando a faca no Reptile, mas eles dão um corte abrupto e ela já aparece junto do Reptile enfincando a faca nele. E pra mim ficou parecendo uma cena de todo mundo em pânico. E a parte que o Kano dá o Fatality dele arrancando o coração do Reptile. E como ele faz o Fatality ali num tom meio cômico, não se levando tão a sério com a cena, acabou me lembrando The Evil Dead, que a tradução aqui no Brasil era Uma Noite Alucinante. Tem os filmes aí dos anos 80 e também um seriado mais novo que passou na Netflix. Essa cena foi muito terror trash de comédia. E foi a partir daí que eu não levei mais o filme tão a sério. As expectativas pro filme eram baixas, eu queria mais ver mesmo os fatalities. E quando eu parei de levar o filme tão a sério, eu acabei me divertindo mais vendo ele, apesar de ter uma parte lá que eu achei um tanto chata, a parte do treinamento. Eu acredito que se eu tivesse assistido o filme quando eu era criança, eu ia adorar esse filme, principalmente por causa dos fatalities, mas a história é bem fraca. E o fato de não ter o torneio, de ter empurrado goela abaixo esse personagem horrível que é o Cole Young, na minha opinião, torna a história desse Mortal Kombat de 2021 pior do que a história lá do Mortal Kombat de 1995. E é claro, a gente tem que levar em consideração que as histórias nos jogos de Mortal Kombat nunca foram assim um primor de história e a gente sempre jogou mais por questão das lutas e também dos fatalities. Se você ainda não assistiu o filme, veja aí com seus olhos da sua criança interior. Não leve o filme tão a sério e se divirta com as cenas de ação e os fatalities. O filme tem só 1h40, então fica bem difícil introduzir os personagens, desenvolver esses personagens e tornar eles atrativos para o público. Eu arrisco dizer que seria mais fácil talvez trabalhar com um seriado e ter mais episódios para desenvolver cada personagem e a história. Quem sabe aí se fosse um seriado do serviço de streaming da HBO, ficasse melhor. Na minha opinião, esse filme pode sim ser comparado ao de 1995, mas não ao Mortal Kombat Legacy. A série tinha uma pegada mais realista, então não combina aqui. Eu acredito que Mortal Kombat tem que ser fantasioso sim, do jeito que é esse filme, do jeito que é o filme de 95. E o filme, pelo que eu vi, tá fazendo sucesso, então eu espero que a gente tenha uma continuação muito melhor. Deixe o seu like, se inscreve no canal, porque aqui eu trago resumo e crítica dos episódios de Dragon Quest, mas eventualmente eu também trago alguma crítica, alguma análise de um filme
que eu tenha interesse. E você, o que achou de Mortal Kombat 2021? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E esse foi o vídeo Mortal Kombat 2021 Crítica com Spoilers. Valeu e vejo você no próximo vídeo.